Olá, investidores, tudo bem? Estamos começando aqui o nosso 8º episódio do Perguntas e Respostas aqui da Grão. Aquele quadro tradicional que eu pego as melhores perguntas do último quadro e respondo nesse daqui. Então acompanhe esse vídeo até o final para você poder mandar as suas perguntas, também tirar as suas dúvidas para que ela possa ser respondida no nosso próximo episódio. Mas antes disso, obviamente, já curte isso aqui e se inscreve no nosso canal. Bom, vamos lá, vamos começar com as perguntas aqui. A primeira pergunta é do Rodrigo, né? A pergunta dele é até bastante extensa. Olá, já tenho minha carteira de investimentos, mas não tenho tempo suficiente para analisar o RI, o relatório de investidores e etc. Muitas vezes eu não sei o que fazer na hora de aportar. Posso considerar fazer só meus aportes na Previdência Arca Multimercado da Grão para me aposentar no longo prazo? Ou é melhor continuar com as duas estratégias e ter minha carteira de investimentos e também a Previdência da Grão? Vamos por partes aqui, vamos fatiar a sua dor. Primeiro, de fato, você deveria focar em ganhar dinheiro onde você pode produzir melhor. Vou dar um exemplo, não sei a sua profissão, mas imagine que você é um médico. Eu duvido que o médico vai ganhar mais dinheiro investindo do que fazendo uma cirurgia, fazendo atendimento, do que focando em sua profissão de fato. Se você é um advogado, a mesma coisa. Se você é um professor, a mesma coisa. Então, o que eu te aconselho? Foque de fato onde você vai produzir mais dinheiro para você e terceirize a gestão do seu patrimônio. Se você possui um patrimônio muito grande, você pode terceirizar via consultoria de investimentos, aqui no Grupo Primo nós temos a Portfel, via a Grão para planejamento financeiro, se você ainda não tem uma carteira tão robusta assim. Então, a primeira dica que eu tenho para te dar é essa. Agora, falando da sua pergunta mais especificamente, o Arca Multimercado, ele é de fato um produto feito para que você não se preocupe com o que fazer com o seu dinheiro. Ele tem uma diversificação estrutural, nós temos 40% de renda fixa, 30% de ações brasileiras, 20% de ações do S&P 500 com exposição em moeda forte e 10% de fundos imobiliários. Então a sua carteira vai estar diversificada e todo esse trabalho que você falou que não consegue ter hoje de analisar os relatórios e ficar fazendo o acompanhamento de mercado é feito pela equipe de gestão da Grão em todas essas classes. Então você pode pegar o seu dinheiro e colocar só nele sem problema algum, visando o longo prazo. Porém, eu te dou uma única dica aqui para você ajustar no teu pensamento. Em vez de você ter uma carteira sua própria e a Previdência da Grão, eu teria uma carteira de curto prazo, que é uma reserva de emergência, e o longo prazo, que pode ser a Previdência da Grão. Porém, quanto mais próximo da fase de utilização do recurso da Previdência você estiver, menos você tem que investir no multimercado e mais você tem que investir no Arca Renda Fixa. Por que isso? Quanto mais próximo da fase de utilização, menos você pode ter imprevisibilidade na cota, ou seja, o seu dinheiro tem que ficar mais previsível, você tem que saber quanto você vai receber. E o nosso fundo de renda fixa traz exatamente essa característica, ele busca algo próximo a 110% do CDI no longo prazo e você consegue ter um pouco mais de tranquilidade do que do multimercado, que no mês cai, no outro mês sobe. No longo prazo, o multimercado tende a render mais do que o renda fixa. Porém, você não sabe exatamente o que vai acontecer no dia que você for utilizar o seu recurso. Então, se torne mais conservador no momento que você estiver próximo da sua aposentadoria. Segunda pergunta é do Vinícius. Oi, 110% do CDI de meta para a parte de crédito privado não é pouco pelo risco? Vamos lá, deixa eu primeiro te explicar qual é o objetivo dessa parcela de crédito privado. A parcela de crédito privado ela é a parcela de liquidez da nossa carteira. Nós buscamos ali, basicamente, empresas com notas de crédito muito elevadas. Os créditos privados, eles são classificados seguindo uma metodologia de rating, né, que é uma nota de crédito, que ela vai começar com 3 Azões, e aí algumas empresas mudam, botam Azão com Azinho, A+, A-, B, C, D e assim por diante. Então, quando você vai analisar a carteira de crédito que nós investimos, é uma carteira que basicamente tem empresas A3A+, né, o AAA, como o mercado costuma dizer. Então, são ativos de crédito com uma qualidade muito boa e que, de fato, dão muito poucos problemas ao longo do tempo. E quando a gente está falando de um crédito muito bom, ele não vai pagar muito mais do que o CDI. Vale lembrar que CDI de 2 dígitos é algo muito comum no Brasil e é muito caro como custo para essa empresa ter uma dívida emitida CDI. 110% do CDI, às vezes é CDI mais 1,5, CDI mais 2, ou alguma coisa assim, dependendo do momento mais crítico que o Brasil passou na história. Então não é tão barato assim como custo de dívida para essas empresas, isso porque a gente está falando aqui de empresas que são as melhores empresas do Brasil. Além disso, a nossa carteira ela é muito pulverizada. Então ela tem uma pulverização tão grande que são literalmente milhares de ativos investidos. Então buscar 110% CDI numa estratégia muito sólida, com baixo risco de crédito, é uma estratégia muito boa. Aqui você pode até estar se perguntando, poxa, mas eu invisto
invisto num CDB de uma instituição financeira via uma plataforma que me paga mais do que isso. E aí eu vou te dizer, você como pessoa física pode utilizar essa estratégia porque você tem o benefício do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Nós, como fundo de investimento, não temos essa garantia. Então, se eu investir no mesmo banco que você tem, sei lá, 200 mil reais investidos nele, e eu tenho os mesmos 200 mil reais, esse banco quebra, eu perco 200 mil reais e você recupera os 200 mil pelo FGC. Então, a forma como você vai gerenciar uma carteira de renda fixa na pessoa física e num fundo é completamente diferente, porque eu tô no risco o tempo todo. Se quebrar, só o que vai me salvar é a pulverização. Já aconteceu, lojas americanas, no início dos nossos fundos, caiu lá, o fundo, a Lojas Americanas quebrou e o fundo perdeu o percentual que estava investido nela. Quanto? 0,50%, ou seja, uma queda muito pequenininha vis-à-vis o patrimônio do fundo, porque nós tínhamos uma pulverização para defender a nossa carteira. E no longo prazo, 110% CDI é um belo retorno nominal, superem muito geralmente a inflação. Em alguns pequenos períodos isso não acontece, mas no longo prazo superem muito a inflação e gera ganhos reais para você com uma estratégia bastante conservadora. Terceira pergunta, o Everton Trader. Minha pergunta pode ser simples, mas ainda assim uma dúvida. Além da valorização do patrimônio, a Arca também paga dividendos? Vamos lá, a Arca não paga dividendos, mas a Arca recebe dividendos. Por quê? Nós investimos em diversos fundos imobiliários e os fundos imobiliários, eles pagam lá os dividendos mensais, né, as valorizações mensais. Esse dinheiro, ele cai na nossa conta corrente do fundo e o fundo faz o quê? Reinveste para você automaticamente. Então esse benefício que você busca dos dividendos, ele ocorre para você quando você investe na Arca. Só que em vez do dinheiro ir para sua mão e você ter que reinvestir e correr o risco de gastar ele num rolê no final de semana, a gente já reinveste automaticamente para você, porque esse dinheiro cai na conta corrente do fundo e ele é reinvestido. Eu sei que o dividendo é uma coisa muito atrativa, as pessoas costumam olhar muito para ele, porque ele não tem imposto de renda, ele tem uma série de benefícios. Porém, é muito válido você ter uma gestão que pega esses dividendos e já realoca, porque eu garanto que você com certeza já recebeu dividendos e gastou com alguma coisa que, se esse dinheiro não tivesse nem chego na sua mão, você não teria utilizado. Então a previdência privada, ela não é feita para pagar dividendos. Quando você quiser utilizar um recurso que está lá, você vai ter que solicitar um saque ou transformar em renda. O dinheiro é seu, você faz o que quiser com ele, mas nós não vamos pagar o dividendo diretamente para você. Nós vamos receber o dividendo e reinvestir. Pergunta aqui do Aleph Paulino. Olá, supondo que já fiz aporte durante 6 meses no valor de R$100, quanto de rendimento posso retirar no próximo mês? Detalhe, vou continuar a aportar todos os meses. Aleph, vamos lá. Cara, não faz nenhum sentido essa sua estratégia. Eu não vou te dizer o quanto você pode sacar, porque primeiro depende do mercado, depende da rentabilidade do produto nesse período, e eu não vou te dizer, te prometer rentabilidade aqui não é o nosso objetivo. Mas eu preciso corrigir o seu pensamento, a forma como você está olhando os seus investimentos. Você está me dizendo que você já investiu por 6 meses. Eu vou te ajudar aqui. Você apenas investiu por 6 meses. 6 meses é muito curto prazo quando a gente está pensando no investimento em previdência privada. Você deveria ter uma janela de 10 anos para investimento em previdência. Segundo, se você vai continuar aportando, para que você vai sacar? Para pagar imposto de renda? Isso não faz o menor sentido. Se você tem capacidade de utilizar um recurso que está na sua mão, utilize o que está na sua mão, em vez de sacar de um investimento e pagar imposto de renda em cima disso. Se você está aportando em apenas 6 meses, seu imposto de renda provavelmente vai ser de 35%. Se for um PGBL, é 35% sobre o todo, se for um VGBL, é apenas sobre o rendimento. Mas é muito alto, é uma alíquota de imposto muito alta. Então, vou te dar uma dica. Para de pensar no curto prazo, faz um planejamento de fato para que você consiga investir todos os meses pelos próximos 5, 10 anos. E aí sim, você começa a utilizar o recurso que foi colocado lá. Você vai me agradecer por isso. É meio que uma dica com esporro aqui para você, mas você vai me agradecer por isso, porque isso vai transformar a sua vida. Mesmo que seja R$100. Só fazendo uma continha simples aqui. Se você pegasse R$300 hoje e investisse, não investisse mais nada pro resto da sua vida e deixasse lá por 30 anos rendendo, você teria lá na frente R$10 mil. Então pensa, se todos os meses você investe R$300, cara, com 10 meses investindo, você já contratou pro futuro um investimento de mais de R$100 mil em apenas 10 meses. Se você faz isso, poxa, por 100 meses, olha o quanto de patrimônio você vai poder acumular, né? Obviamente aqui eu tô simulando com uma rentabilidade de 1% ao mês, que aqui no Brasil é bastante factível. Então, cara, para de pensar em sacar e pense em como eu faço para aportar mais, porque o seu aporte é ótimo, você já começou, mas você pode aumentar e você deveria buscar como fazer rendas extras para que você possa aumentar o seu aporte, tá bom? Vamos lá, última pergunta aqui, o Adriano Carlos Luiz. Estou investindo há 2 anos na Grão. Estou muito preocupado e ansioso. Não vejo o porquê de continuar aportando. Preciso entender mais para não desanimar. Bom, olha só, nós temos, primeiro, muitos conteúdos aqui no nosso canal do YouTube, onde eu explico para você a estratégia, mostro momentos bons, mostro momentos ruins, explico o que aconteceu. Todos os meses nós fazemos uma live onde eu explico detalhadamente o que aconteceu naquele mês com o fundo
do Arca Multimercado, que é o nosso fundo mais volátil, que traz mais essa preocupação. Mas, de qualquer forma, vou te responder o que está acontecendo agora, aqui nesse início de ano, tá bom? Para você poder ter uma noção mais ou menos do que vem te preocupando. A gente tem uma carteira diversificada. Como você sabe, investimos em ações no Brasil, em ativos no exterior em dólar, investimos em renda fixa e em fundos imobiliários. Nesse momento, o que está acontecendo no mercado é o seguinte: o Trump assumiu a presidência e está acontecendo um ruído gigantesco, porque ele veio com uma ação muito grande de aumentar as tarifas contra uma série de países. A gente já esperava que o Trump fosse trazer um monte de ações inesperadas, meio loucas, diferentes, exóticas, é a cara dele fazer isso. E isso pode trazer para o mercado um medo, uma volatilidade de curto prazo. Isso traz um medo, de fato, para o mercado. Então as pessoas ficam pensando, será que os Estados Unidos vai ter recessão? Será que o Brasil, que já tem um problema fiscal grande pra caramba, vai ter aumento de tarifa dos Estados Unidos e por isso depois vai ter um problema com inflação aqui também, porque vai ter inflação lá que vai transbordar para o restante do mundo? Nosso juros já está alto, vai ter que subir mais os juros para controlar a inflação? Será que o Banco Central norte-americano não vai conseguir cortar os juros? Talvez tenha até que subir para controlar a inflação em função do aumento de tarifas? Vale lembrar, tarifa é pegar um preço que existe hoje e aumentar ele. Acabou, não tem muito segredo. Ele aumenta o preço, não sai da margem do produtor. Ele aumenta o preço e joga na mão do consumidor como inflação. Isso tudo está trazendo muita ansiedade para o mercado e a gente tem visto os ativos de risco como um todo performarem muito mal. E aí, o investidor que investe igual a todo mundo, faz o quê? Se desespera e vende. Você sabe o que a gente está fazendo? Está comprando. Eu, Vitor, estou comprando, a Arca está comprando, Bruno Perini está comprando, Thiago Nigro está comprando. Os investidores experientes compram nesse momento, eles não vendem nesse momento. Eu já fiz um vídeo onde eu explico os momentos que o fundo teve uma performance ruim. Por que eu coloco entre aspas ruins? Porque quando o Arca vai muito mal, ele fica ali de lado, ele fica no 0 a 0, ele protege, ele preserva capital. Quando o mercado vai bem, ele rampa e bate todos os índices. Nós estamos aqui agora no terceiro momento de lateralização da nossa estratégia. Já aconteceu isso 2 vezes e a performance de períodos muito curtos, 1, 2 meses, foi sensacional e fez o suficiente para entregar uma performance muito boa nos 2 primeiros anos do nosso fundo. Então, o que eu te dou de dica? Primeiro, pega os nossos conteúdos, estuda um pouco mais para você entender melhor a estratégia e se sentir mais confortável. E segundo, aproveite a liquidação. Eu costumo dizer que no mercado financeiro é o único lugar onde as pessoas não gostam de promoção. Se eu te ofereço comprar um apartamento onde você já mora por metade do valor, você vai comprar. Nem que seja para poder vender depois, porque você sabe quanto vale o seu apartamento. Agora, se eu viro para você no mercado financeiro e falo, compre essa empresa aqui por metade do valor, você não compra porque caiu 50%. E aí você fala, caiu 50%, então a empresa é ruim. Cara, a empresa continua igual. Ela caiu 50% porque o Brasil está com problema fiscal, porque o dólar se valorizou muito contra o real, porque tem incertezas no caminho, mas a empresa continua lá. É óbvio que uma condição macroeconômica instável por um período de tempo muito longo pode fazer com que o valor da empresa de fato venha para esses 50%. Mas o mercado financeiro antecipa o movimento, né? Então ele traz aqui a valor presente algo que ainda nem aconteceu e que na sua maioria das vezes, acaba não acontecendo. Então, a minha dica para você é aproveita esse momento para continuar fazendo os aportes e você vai comprar os ativos mais baratos. E quando vier aquele rally, você vai pegar na veia, tá bom? Então, pense assim, é assim que o Bruno pensa, assim que o Thiago pensa, assim que eu penso, assim que a Grão pensa e assim que os investidores mais experientes pensam e fazem a gestão do seu patrimônio. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer novamente aquele pedido. Se você curtiu esse quadro, aproveite para mandar suas perguntas na nossa caixinha aqui do próprio quadro no canal do YouTube, que a gente vai responder todas elas para vocês aí no próximo episódio do Perguntas e Respostas aqui da Grão. Um grande abraço e até a próxima.